Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quem vai assistir esse vídeo, não sei se vai dar muita visualização e não sei que horário que a pessoa vai estar vendo isso. Eu quero falar brevemente aqui, de forma bem breve, e é um assunto que necessita bastante tempo para expor, mas eu vou falar de forma resumida e estou à disposição, caso alguém queira entender mais aprofundadamente sobre esse assunto. Eu estou à disposição de gastar mais tempo para falar desse assunto, mas esse vídeo eu pretendo ser um vídeo rápido. Eu quero falar rapidamente o que é a doutrina da dupla imputação. Vai ser uma coisa bem rápida mesmo, eu espero, né? Eu já gastei um minuto só falando que vai ser rápido. A doutrina da imputação, talvez não conhecida por muitos, mas que é uma doutrina belíssima, né? E bíblica, né? Totalmente bíblica. Então vamos lá. Doutrina da dupla imputação. A pergunta que vem: por que Cristo morreu na cruz? Por que Jesus Cristo morreu na cruz? Para nos salvar. Beleza? Tá correto. Mas como é isso? Mas por que para nos salvar era necessário Cristo morrer na cruz? Por quê? Por qual motivo? E aí que vem. Nós somos pecadores. Pecadores e somos ímpios, né? Por natureza, pecadores. A Bíblia diz que se a gente, lá em Tiago 2,10, se a gente tropeçar em um tio da lei, somos condenados por toda a lei. Ou seja, para a gente poder ser salvo, precisaríamos cumprir a lei, os mandamentos de Deus perfeitamente, de forma perfeita, plena e perfeita. Isso inclui nunca na sua vida inteira ter mentido, adulterado, e quando eu falo adulterado nas palavras de Cristo, nunca ter olhado para o lado, né? Seja um homem, seja uma mulher passado na rua, nunca ter cobiçado, nunca ter sido ganancioso, egoísta, todas essas coisas. E outra, amar a Deus acima de todas as coisas. Literalmente amar a Deus acima de todas as coisas. Perfeitamente pleno a todo instante, segundo milésimo. Nunca em um minuto sequer deixando de amar acima de todas as coisas. De amando o próximo, etc. Tal. Beleza. Se você já mentiu pelo menos uma vez na sua vida, pelo menos uma vez, digamos que você faz tudo certinho, perfeitamente, mas você mentiu uma vez só na sua vida, você não pode ser salvo. Você já não é digno de salvação. Não é mais digno de salvação. Então, essa é a situação do ser humano. Ele não pode ser salvo. Por quê? Porque ele é pecador. E Deus, ele não pode levar e salvar pessoas pecadoras porque ele vai ser injusto, certo? Aí você fala assim, não, mas é só pedir perdão a Deus e ele nos perdoa. Aí que tá. Digamos que eu cometo um crime. Eu vou lá e tiro a vida... Deus me livre, guarde. Tiro a vida da sua mãe. Um exemplo, tá bem pesado esse exemplo, mas um exemplo. Porque o pecado é pesado. Eu tiro a vida da sua mãe. Sou preso, tá lá o julgamento. Eu chego lá e falo pro juiz, eu me arrependo do que eu fiz. O juiz vai lá, bate o martelo e fala assim, você se arrepende, então você tá perdoado, tá livre. Esse juiz foi justo? Você perdeu sua mãe. Esse juiz foi justo? Ele não foi justo. Ele foi justo de ter te perdoado e liberado você? Sem ter liberado eu? Sem ter me prendido? Sem ter feito nada? Você perdeu sua mãe e eu fui liberado, fui pra rua? Esse juiz foi justo? Não foi justo. A dupla imputação é o quê? Cristo encarnou. Veio como homem. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus, claro. Cristo, ele cumpriu perfeitamente toda a lei. Ele cumpriu perfeitamente os mandamentos de Deus. Ele cumpriu perfeitamente até tudo. Até a questão de
Amar a Deus acima de todas as coisas, a ponto de dizer que o meu alimento, minha bebida é fazer a vontade de Deus. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Cristo obedeceu perfeitamente toda a lei, todo o mandamento. Quando Cristo é crucificado, há uma transação. Qual transação? Ele pega todos os pecados de todos aqueles que creram, e que iriam crer nele. Ele pega todos os pecados daqueles que teve fé e que haveriam de ter fé nele e coloca e imputa em si. O que é imputar? Lembra de amputar? Amputar é arrancar, é tirar. Imputar é colocar. Ele leva sobre si os pecados, meu e seu. E na cruz, o Pai olha para Cristo e vê os nossos pecados. Então, o Pai derrama sobre o seu Filho a sua ira. Por quê? Porque ele está vendo os nossos pecados ali. Então, Cristo na cruz paga eficazmente a culpa dos nossos pecados. A culpa do meu e do seu pecado. A ira que era para cair sobre a nossa cabeça cai em cima de Cristo. E é aí que vem a segunda imputação. Lembra que eu disse que Cristo ele cumpriu toda a lei, todo o mandamento, e de que não é possível eu e você ser salvo porque a gente falhou em cumprir a lei, cumprir os mandamentos? Cristo imputa em nós a sua justiça. De maneira que quando o Pai olha para nós, quando Deus olha para nós, ele vê Cristo. Ele vê a justiça de Cristo em nós. Justificação pela fé. Então, a partir do momento que você tem fé em Cristo, a justiça de Cristo é imputada na sua conta. Você foi justificado pela fé. De maneira que a salvação é por obras, mas não as suas, porque as suas obras são insuficientes, inúteis, trapos de imundícia, como Paulo diz. Insuficientes para ser salvo. Você não consegue fazer obras para ser salvo. Não consegue porque as suas obras são falhas e pecaminosas. Mas você é salvo pela obra de Cristo. A obra de Cristo que foi imputada em você e agora você pode ser salvo, porque você foi justificado pela fé. Os seus pecados foram tirados, foram imputados em Cristo e pagos eficazmente. Você não deve mais nada diante de Deus. E a justiça de Cristo foi imputada em você. Entende? Por isso que Deus pode perdoar quando você pede perdão, por causa de Cristo. Por isso que as nossas orações é na mediação de Cristo, por causa de Cristo, da obra de Cristo. Por isso que o Espírito Santo pode habitar em você, por causa da obra de Cristo. Vê a beleza disso? Você só é salvo por causa da obra de Cristo. Porque Cristo fez aquilo que você não pôde fazer. Aquilo que você não pôde fazer, aquilo que você falhou, ele fez perfeitamente. E colocou na sua conta. A partir do momento que você crê nele. Você é perdoado, você é justificado dos seus pecados. E isso nos leva a uma vida inteira e diária de arrependimento. De quando pecarmos, lembrarmos que esse pecado que você cometeu estava lá em Cristo. E ele estava sofrendo por causa desse seu pecado que você cometeu. Por isso se arrependa do que você fez. Se arrependa disso que você fez. Peça perdão a Deus. Confesse. Essa é a boa nova. Essa é a maravilha de Cristo.